esse tempo, eu trabalhei com suínos lá. Né, é uma coisa que está um pouco nova ainda na região, a parte mais tecnificada, né? Mas que é interessante a gente conhecer um pouquinho, porque como nós aqui do Vale do Guaporé tá sabendo que os grãos estão chegando aqui no regional, né? Principalmente ali na região de São Miguel, talvez a suinocultura se torne aí algo presente no nosso regional e é interessante conhecer um pouquinho. Nessa palestra, gente, eu não vou aprofundar nada de manejo, nada muito específico, vou tentar passar para vocês uma ideia generalista assim, do que é a suinocultura, como ela funciona no Brasil, algumas características, né, do modelo de produção, tá bom? Tá, vamos lá. Então, aspectos gerais da suinocultura vai ser o nosso tema. Depois a gente pode ter um bate-papo, quem quiser conversar mais, a gente vai trocando ideia, beleza? Então, vamos lá. O mercado da suinocultura, né? O mercado da suinocultura aqui na região ele ainda não é muito aquecido, não é muito conhecido, né? Mas os suínos, eles são, hoje, a proteína mais consumida a nível global, né? O Brasil, ele passou por muitas mudanças no mercado como um produtor de proteína, não só mais como um produtor da própria gordura que era usada como óleo e também como fonte energética, né? O Brasil hoje, né, devido às mudanças as mudanças que nós tivemos, tanto aí na parte de manejo, de genética e também uma questão econômica, ele desponta tanto como o quarto maior exportador, quanto o quarto maior produtor de carne suína do mundo. Então, hoje nós temos como o maior produtor de carne suína no mundo a China e também o maior consumidor, né? A China hoje vive um grande problema em relação ao seu rebanho suíno, porque eles estão tendo problemas com a peste suína lá nos plantéis deles e dizimaram boa parte de suas matrizes, né, boa parte de suas fêmeas. Esse hoje é um dos motivos que a gente está vendo essa alta também, um dos motivos que a gente observa a alta também da arroba do boi, né, porque a formação, né, da precificação dessas proteínas, elas são correlacionadas, né, de proteínas animais, elas estão correlacionadas com a oferta de uma com a outra, né. A União Europeia, como a segunda maior produtora, seguida pelos Estados Unidos, que também é um grande consumidor e já tem um mercado produtor bem estabelecido. Regina. Oi? Regina, você tá passando os slides já? Já sei. Pra gente não tá aparecendo que tá passando, ele tá fixado na primeira página ainda. Ixi, e agora? Como é que faz isso? Agora foi. Pessoal, tudo ok? Todo mundo tá vendo agora que passou? Sim. Obrigada, Regina. Tá bom, beleza. Gente, né, é muito melhor fazer ao vivo, né? Mas tudo bem. É ao vivo, mas a distância é muito esquisito. Então, os Estados Unidos, que ele já tem uma tecnificação bem representativa na área da suinocultura, e nós no Brasil, aqui despontando também como um grande player internacional aí na carne suína. Né? Então, o Brasil ele é um player internacional gigantesco em várias commodities, né? Nós somos o maior produtor, o maior exportador, na verdade, de carne de frango, né? Maior exportador de soja também, um dos maiores exportadores tanto da carne bovina, o maior exportador do suco de laranja, né? E a gente também tem a produção ali da carne suína como uma representação bem significativa hoje no mercado internacional, né? A gente sabe que o PIB brasileiro hoje, principalmente devido à pandemia e à diminuição, né, dos setores relacionados à prestação de serviço, o agronegócio hoje ele segura 23,5%, meu Deus, do PIB brasileiro, né, ele corresponde a isso daí, e não é só a produção, tá, gente, que está correlacionada aqui, que a gente também tem toda a parte da agroindústria, da beneficiação dos produtos e também das prestadoras de serviço correlacionadas, né. O Brasil hoje, os regionais que mais concentram a produção de carne suína ainda é a região sul, né, historicamente, ainda ela continua segurando a grande maioria, a maioria massiva, né, da produção e também do consumo da carne suína, é bem cultural o consumo da carne suína lá, principalmente no oeste catarinense, né, mas também a gente já tem avançando, né, hoje a maior matrizal, né, a maior granja de matrizes de suínos,
hoje está localizado no Mato Grosso, né? Como os grãos vão vindo, vem junto aí a criação, né, a instalação de granjas, tanto de frango como também de suínos, né? Porque isso vai no lado financeiro, que tu não precisa levar, né, os insumos até os animais, então tu ganha ali na logística, né? Hoje no Brasil a gente predomina o sistema de integração para a produção de suíno, a gente vai discutir isso um pouquinho mais na frente, o que isso significa, né? E o principal desafio que a gente tem hoje nesse cenário é a mudança no panorama da mão de obra, né? Então, cada vez se fala o quão mais difícil é você conseguir mão de obra, principalmente de serviços menos especializados no campo, né? Isso se deve principalmente a um êxodo rural, né? E também a pessoa ela busca uma qualidade de vida melhor, né? Às vezes trabalhar, né, em alguns serviços no campo, ele tende a ser um pouco mais, vamos dizer, fisicamente mais complicado. Então, se tem essa mudança no panorama da disponibilidade de mão de obra, então, muitos dos processos da suinocultura, não só da suinocultura, mas de outros setores agrícolas também, ele vem se tecnificando e se robotizando, né? Várias coisas aqui impactam o mercado de suínos, mas a gente vai destacar esses três itens. Um deles são o preço da commodity e também a disponibilidade de commodities, né? Então, a gente sabe que a base da alimentação do suíno é a soja como fonte proteica e o milho como fonte energética. Claro, tem outros, tem farinha de soja, farinha de osso e demais ingredientes que vai na ração desses animais, mas esses são as duas commodities que mais impactam, né? Então, por exemplo, agora a gente está vendo, vocês estão vendo o jornal, vocês estão vendo como está a situação atual das commodities, né? A gente está passando por situações anormais no regime de chuva, então existe impacto de geadas também, preço do milho em disparada, preço da soja estabilizado lá em cima, o dólar alto, então muito do que se é produzido, mesmo com as quedas que tivemos, estão saindo do mercado interno, indo para o mercado externo, né? Então isso vai impactar o preço da carne suína, assim como do ovo, do frango. A carne do boi também continua alta, né? Mesmo que os bovinos, a boa parte deles se seguram na produção de forragem, né? Diferente do que a gente vê, por exemplo, na carne suína, que ele é dependente diretamente dessas duas commodities, que é do milho e da soja. O preço das demais proteínas, né, a carne suína no Brasil é vista como não em todas as regiões, né, mas no geral é vista como uma opção secundária a demais proteínas, principalmente a de bovina e a de frango, né, é uma opção secundária. Então, isso também impacta o consumo, como também impacta o preço. Então, se você tem uma disparada muito considerável do preço, por exemplo, da carne bovina, o mercado tende a se movimentar, né? Os consumidores tendem a se movimentar, principalmente a classe C, ao consumo de proteínas mais baratas, né? Que aí vai vir a carne de frango, a carne suína, né? Que acaba sendo uma alternativa um pouco diferente do frango e os ovos, né? E dinâmica de grandes mercados produtores de suínos, principalmente a China, que está sofrendo ainda um grande impacto aí na questão mesmo de sanidade, né? Eles perderam boa parte dos rebanhos dele. A União Europeia também, que é uma grande produtora de suíno, principalmente na região da Alemanha, também está começando a registrar casos de peste suína lá, já em rebanhos, não em rebanhos de javali, mas já em rebanhos mesmo, rebanhos de suínos criados em casa mesmo, né, de granjas, né, de animais domesticados. Como é esse barulho? Alguém está perguntando alguma coisa? Não sei como é que funciona isso aqui. Regina, não sei se é para todo mundo, mas o seu slide para mim ainda está fixado no segundo. Eu estou no segundo ainda, gente, eu falo muito mesmo, é isso aí. Ai, Deus. Agora eu pulei de slide. Vocês estão vendo o terceiro slide? Sim. Beleza. Então aqui vamos de novo falar de números para importante a gente entender, né? Então isso aqui é um panorama de 2019. A gente teve um aumento em relação a esses números já em 2021. Né? Então a gente tem aí o Brasil produzindo 4,11
milhões de toneladas de carne suína, né, sendo despontando como o quarto maior produtor mundial, o quarto maior exportador, e sendo 16% dessa equivalência indo para o mercado externo. Hoje a gente tem já uma representatividade mais expressiva do mercado externo, né, contribuindo aí com 22,2 bilhões de dólares, né, a cadeia produtiva como um todo, e gerando aproximadamente mais de 1 milhão aí de empregos diretos e indiretos. Esses empregos, muito deles, gente, não é diretamente ligado à granja, mas diretamente ligado à agroindústria, as indústrias de beneficiação desses produtos, né, frigoríficos, de empresas que produzem materiais, produtos de nutrição, medicamentos, vacinas. Então, todos esses números entram aí nesse cálculo. Eu passei de novo, vocês agora estão vendo o outro slide que tem um gráfico? Não, ainda não. Meu Deus do céu. E agora? Sim. Beleza, então aqui acho que a gente tinha comentei um pouquinho como se diferencia o comportamento de consumo da carne suína no Brasil e no mundo, né? Então, aqui no Brasil, vocês que são mais jovens não devem lembrar muito dessas histórias, né? Mas quem não lembra da história do verme e do porco na cabeça, né? Então, que é a famosa cisticercose, né? Então, esses animais que eram criados principalmente solto, comendo fezes humanas, participavam do ciclo de um parasita, né, que causa cisticercose humana, né, e também teve uma época que se qualificava a carne suína como não muito saudável devido à alta concentração de gordura e da mudança do comportamento, né, do próprio comportamento do consumidor, de querer carne mais magra, considerando-se assim mais saudáveis, né. Então, tudo isso vem impactar em como o consumidor brasileiro vê a proteína suína em relação às demais proteínas. Então, no mundo, se você comparar, o suíno é a proteína mais consumida, né? O bovino no Brasil já demonstra um número bem mais expressivo quando comparado no mundo. O mundo está vendo nesse gráficozinho aqui, nessa barrinha mais marronzinha, né? E a carne de frango hoje sendo a proteína mais consumida no Brasil, né? Isso devido também à questão de preço, né? Que está impactando aqui bastante nesse comportamento de consumo. O que faz, né, também esse comportamento e essas mudanças do que o produtor compra em relação à proteína é como essa proteína se apresenta no varejo para a gente. Isso é uma coisa muito interessante de se discutir, porque isso já foi observado em diferentes mercados, inclusive no mercado americano, a maneira com que a proteína é vendida, né? Então, hoje a gente tem uma tendência para que você gaste menos tempo cozinhando, né? Então, se você olhar algumas décadas atrás, a gente tinha uma estrutura familiar onde existia uma pessoa, em geral, a mulher, a qual ficava em casa, responsável por nutrir a família, por assim dizer, né? Hoje essa configuração já não é mais realista, né? Então, tu tem os diferentes membros da família trabalhando fora, então se diminui esse tempo para que você faça o preparo do alimento. Então as pessoas tendem a optar por proteínas que venham com cortes mais fáceis de ser preparado e que sejam mais fáceis de preparo. A indústria da avicultura percebeu isso muito rapidamente, né? Então, se você vai, por exemplo, em mercados, tu vê, por exemplo, tu pode comprar só o peito de frango, pode comprar o peito de frango desossado, tu pode comprar só a coxa. Então, tu compra e é muito mais fácil você preparar. Isso é uma coisa que a indústria, tanto bovina quanto suína, demorou um pouquinho mais de tempo para notar, né? Então, existe... né, hoje já é uma mudança nesse perfil de você estar conseguindo comprar cortes já mais específicos, menores, já em bandejas, tanto de suíno quanto para bovinos, que é para tu agilizar esse processo e para ser de fácil preparo, né? Então, isso impacta muito, muito, muito a maneira com que os consumidores fazem a decisão de compra. Agora a gente vive um momento interessante falar, um momento que a proteína bovina ela está muito em alta, né?
a questão de preço. E está vendo-se, né, está notando dentro do mercado interno que está se passando para um consumo maior, tanto de frango quanto de suíno, tá? Existem alguns lugares onde aconteceu movimentos similares de mercado, uma proteína que era considerada assim a mais adotada pela população, passou por um aumento de preço e a população migra para outras proteínas, e quando o preço dessa proteína, que era um dia a favorita, por assim dizer, do mercado, volta aos patamares normais, culturalmente as pessoas já incorporaram as demais proteínas e continuam tendo ela como principal fonte de proteína, né? Então, isso é um comportamento, assim, a gente não pode garantir que isso vai acontecer no mercado brasileiro, mas há-se a chance, né? Então, tu tem hoje alguns estratos, a maioria dos estratos da população brasileira, devido à crise também, o aumento dos preços da carne bovina está tendo dificuldade de adquirir essa proteína, então a gente está vendo um pouco dessa migração também, né? Vocês estão vendo o outro? Eu mudei de slide, dá para ver? Ainda não. A gente tem que minimizar e botar de novo aqui. E agora? Tá vendo um slide que tem uns porquinhos olhando? Apareceu. Beleza, gente, eu tô com dificuldade aqui de fazer esse trem funcionar, mas veja bem, agora a gente vai sair um pouco de mercado. Espero que vocês tenham tido mais ou menos uma ideia de como isso funciona, né, a dinâmica. A gente vai passar para o sistema de produção. O sistema de produção de suínos, ele é classificado de maneiras diferentes, né, a gente vai ver mais ou menos um pouquinho dessa classificação. Isso é interessante entender para ver até como a gente entra no mercado, assim como profissional técnico ou até mesmo empreendendo nesse mercado, né. Então, a gente vai passar agora para o sistema de produção. Aí eu tenho que maximizar para abrir aqui de novo, Jesus do céu, beleza. Então, aqui, a gente tem a primeira classificação que a gente vai falar enquanto ao controle de produção, e a gente tem essas duas divisões aqui, uma é a extensiva e a outra intensiva. A extensiva, gente, é essa clássica, que a gente chama clássica suinocultura de fundo de quintal, né, que são aqueles porquinhos pretos que ficam lá no fundo, ou aqueles pintadinhos, né, aqueles piauzinhos, só ganhando banha, comendo o resto de comida, né, e não existe um controle de produção quanto a esse tipo de atividade, certo? Esse é que a gente chama, genericamente, de produção extensiva. A produção intensiva, ela não significa que os animais estejam dentro de galpões, né? Existem modelos intensivos na qual os animais, eles estão, apesar de confinados, eles estão expostos ao ar livre. Então, a gente classifica o tipo de produção intensiva muito mais ao controle de produção do que a própria quantidade de animais por metro quadrado, tá? Então, aqui a gente vai classificar como aquele tipo de suinocultura onde você tem o controle da produção. Dentro da intensiva, a gente tem aquela clássica, né, de galpões, que a gente vai ver umas imagens mais à frente. A gente tem um sistema ciscal também, que é um sistema intensivo de suínos criado ao ar livre. É um sistema que vem um pouco para cobrir uma demanda de um mercado de pessoas que procuram esses suínos, realmente essa concepção de suíno feliz, onde o animal possa ali expressar, né, todas as necessidades fisiológicas dele, né, e também comportamentais, né. Então o ciscal são animais que mesmo ao ar livre, eles continuam passando por um sistema intensivista de criação, existe todo um controle de produção. Existem outros modelos, como por exemplo o agroecológico, certo? Passou o slide para vocês? Oh, meu Deus. Não. É difícil. Tá difícil aqui. Beleza. Então, a gente vai... aquela é uma das classificações. Outra classificação da suinocultura é enquanto à localização dos suínos, tá? Então, a gente tem animais que são confinados em um único sítio. Gente, quando a gente fala sítio aqui, significa localidade, não sítio de ser propriedade rural, certo? Quando você chega numa suinocultura, tu nunca se refere a ela a uma fazenda ou uma propriedade rural. A suinocultura, os suinocultores se veem como granjas, certo? E muito mais como empresas
do que como uma fazenda, uma propriedade rural. Eles não gostam de ser denominados, né? Eles não tendem a ser denominados como a tua fazenda, mas sim a tua granja, né? Então, é essa denominação. Então, a gente tem, quanto à localização dos sítios, né? O ciclo completo. Então, nesse ciclo completo aqui, você tem desde as matrizes até o abate final, os animais estão tudo na mesma propriedade, certo? Podendo ou não estar em galpões diferentes. Então, eles são definidos como animais confinados em sítio único ou ciclo completo. Existem também animais que são criados em 2 sítios, 3 ou 4 sítios de produção. O que isso significa? Existem sítios específicos para a produção de leitões, sítios específicos para crechário e sítio específico para a produção de reprodutores, certo? Então, você tem, quando a gente fala da unidade produtora de leitão, que são as UPLs, são produzidos os leitões, né, que eles são enviados ali depois do período de creche, eles são enviados para unidades de terminação, onde eles vão fazer a fase de terminação e crescimento e terminação, né, que é a UT. Também a produção de reprodutores machos e fêmeas, que geralmente é correlacionado ao 4º sítio. Vocês conseguiram entender o que eu falei, gente? Sim. Beleza. Continuando, aqui para vocês terem uma ideia mais ou menos, estão vendo aqui essa imagem aérea de uma granja, como funciona, gente? Isso aqui são galpões, tá? Então, cada galpão desse cada grupo de galpão desse é denominado como sítio, tá? Aqui, eu não consigo dizer o que é o que, né? Então, vamos supor que aqui seria o sítio 1, por exemplo, que é o sítio da produção de leitões, né? Ou a UPL, onde você tem as matrizes ali já prenhas, né? E também os leitões. Aqui você poderia, por exemplo, se fosse o sítio 2, você ter o crechário, né, onde estão os animais após desmama, vem aqui para a creche. Aqui você poderia ter, por exemplo, o sítio 3, que é o sítio de crescimento e terminação, certo? Então, é assim que funciona. Aqui são galpões e aqui são sítios. Tu vê que os sítios, eles têm um espaçamento entre um e outro, né, e eles têm toda essa proteção verde em volta, que é para dificultar a passagem de patógenos, tá? Principalmente via ar. Vocês estão entendendo? O que seria patógeno? Patógenos são, por exemplo, bactérias, vírus, algo que venha causar doença nos animais. Por exemplo, o coronavírus é um patógeno. Beleza? Então, aqui a unidade produtora de leitão, conhecida como PL, né? Ela é considerada como um dos elos mais difíceis de ser trabalhado, que ela precisa de uma mão de obra mais adequada, mais cuidadosa, mais minuciosa, porque estou trabalhando com animais recém-nascidos, jovens, né? É muito comum em sistema de integração que você tem essas unidades produtoras de leitões separadas, né? Porque aí a pessoa se especializa realmente em produzir leitões, né? Ela tem que ter um ótimo controle sanitário, porque tu está trabalhando com animais que ainda vão sofrer vários desafios, né, na questão de sanidade, desafio em questões a patógenos, né, então tem várias coisas a ser atendida e tendem a ser unidades específicas, tá? Uma das desvantagens das UPLs é que o mercado e preço de leitões, eles tendem a ser mais instáveis do que a venda de animais terminados, tá, gente? Essa UPL aqui, que tá as fotos, gente, é uma UPL no oeste catarinense, é uma UPL bem simples. Tu pode ver aqui pela construção, tudo de madeira, né? Então, como funciona aqui? Aqui, assim, ó, essas matrizes, que chamam as fêmeas dos suínos para reprodução, gente, são chamadas de matrizes, depois que elas entraram no processo de reprodução, e antes de entrar no processo de reprodução, são chamadas de marrãs, né? Que seriam, por exemplo, vamos fazer uma analogia às novilhas, por exemplo, né? E as vacas a gente chama de matrizes. É só para tu fazer uma analogia para a gente entender, certo? Então, tu vai ter aqui, quando elas estão em gestação, né? Elas ficam, em geral, nessas
baias aqui, mais de uma fêmea por baia, quando elas estão próximas ao momento do parto, elas são enviadas para esse sistema de gaiola, que é um sistema que o animal ele não consegue caminhar muito, ele levanta e deita confortavelmente, mas ele não caminha. Aí aqui na frente é fornecido a alimentação. Esse sistema aqui, ó, essa casinha que vocês estão vendo, que essa luz aqui se chama escaloteador, é um sistema na qual os leitões, eles podem ir para fazer regulação térmica, né, onde eles vão para pegar o calor. Aqui dentro tem uma lâmpada incandescente, né, então os leitões, eles têm muita dificuldade de fazer essa regulação de temperatura, né, então tu tem essa estrutura aqui que os animais procuram quando estão com frio, eles vão lá, se aquecem, voltam, mamam, né, essa estrutura aqui de gaiola, ela dificulta com que a fêmea deite em cima dos leitões. Tá? Ela é desenhada para que você ajude tanto no manejo, né, para colocar aqui auxiliar eles na mamada, né, como também dificultar que a fêmea venha a fazer sufocamento por esmagamento nos animais, tá? Alguma pergunta? Beleza. A quantidade de dias numa granja tecnificada que os animais ficam junto que os leitões ficam junto com as matrizes varia, né? Tem granjas que fazem 21, tem granjas que fazem 28 dias. Essa aqui é a mesma unidade produtora de leitão, é a mesma UPL, tá? Então, os animais, eles saíam de lá e eles vinham aqui para a creche, né? A creche, ela tende a ser com piso suspenso, um piso ripado, e aqui eles formam lotes, né? De diferentes, lotes diferentes dos leitões, onde eles vão passar por um período aqui similar ao que a gente teria, vamos tentar fazer uma analogia para a gente entender, a recria em bovinos, né? Então, aqui eles vão receber alimentação, né, ração e também água, né? A água vem aqui por esse cano que tu tá vendo aqui. Esse aqui são um sistema de cortinas, né, onde você desce ou sobe ele de acordo com vento, chuva, temperatura, né, então ele é feito para você coordenar aí de acordo com o bem-estar dos animais. Alguma dúvida, gente? Regina, sobre o que você estava dizendo logo em cima da temperatura, teve uma época que eu fiquei numa casa onde uma matriz, ela ganhou, se não me engano, 8 filhotinhos. Só sobreviveu 3, porque logo em seguida que eles nasceram, fez uma geadinha, tipo, nem fez aquele frio pra gente, né? Uhum. O filhote, todos eles amanheceram, a maioria deles amanheceu morto. Foi por causa totalmente do frio? Provavelmente, né? Suínos jovens têm muita dificuldade de termorregulação, né? Então, o ideal é que tu tenha um escamoteador, mesmo que simples, né? Se você for numa região onde tem tendência a ter essas mudanças de temperatura, principalmente mudanças abruptas, mas dependendo do sistema, tu pode usar, por exemplo, se tem um sistema mais fundo de quintal mesmo, tu pode usar uma palhada, alguma coisa do gênero, assim, para evitar que ele sofra esse estresse térmico, né? De nada. Bom, continuando aqui. Né, se a gente vai para uma unidade de terminação, depois que os animais saem da creche, eles geralmente vão sair aí. Isso aqui não é um número certo, gente. Isso aqui é uma aproximação, né? Com uns 27 quilos, mais ou menos. E eles vão passar por uma fase de crescimento e terminação. Tá? Aqui eles vão para galpões específicos. Ó. Esses galpões aqui são galpões fechados, com controle de ar através de ventilador, né, sistema de filtração do ar, e aqui tu precisa de uma mão de obra menos especializada e você tem um pouquinho menos de funcionários, né, demanda menos funcionários do que você ter uma UPL, né, porque na UPL tu tem vários manejos que tu tem que ser feito, desde aplicação de ferro, aplicação... né, você vê se os animais ingeriram colostro, toda a parte de reprodução das fêmeas, verificar se está tendo alguma enfermidade entre os lotes, tu tem que estar sempre dentro da UPL. Aqui na unidade de terminação não, é um pouquinho, demanda um pouco menos de mão de obra, né, e a principal dificuldade é que se você tiver apenas uma unidade de terminação, né,
tu vai ter que fazer aquisição de leitões de locais diferentes. Então, isso pode trazer um desafio referente a patógeno, né? Tu tá trazendo animais de diferentes granjas, tu pode estar trazendo desafios, por exemplo, problemas sanitários que tinham de uma granja, não tinha a outra, mas esses animais chegam aqui e são misturados, né, nesses lotes e eles podem ter contato um com o outro, certo? Aqui os animais ficam na unidade de terminação até eles atingirem o peso ideal para abate. Isso varia muito da linhagem que tu está falando e também do momento de mercado. Né, os suínos são abatidos aí, em média, com 6 meses de idade, mais ou menos, já atingindo algo próximo a 110, 120 quilos, né, tanto o macho quanto a fêmea, né, então eles ficam até a finalização do lote. Então, existem hoje uma classificação também de acordo com o vínculo de produção. As granjas, elas podem ser consideradas independentes, integradas ou cooperativas. Aqui na independente, o produtor, ele assume todo o planejamento da granja, então ele é o dono por completo da granja, dos animais, ele assume o gasto com alimentação, se precisa de um veterinário, de algum apoio técnico, tudo isso é responsabilidade do próprio produtor. E também, né, o lucro que vem, né, a venda, tudo isso se torna algo do produtor. Existe também a forma integrada, que hoje é a forma mais comum que a gente tem no Brasil, né, a forma integrada, o que é? A gente tem uma agroindústria, né, uma indústria, né, hoje a gente tem 3, 4 companhias grandes no Brasil, né, que são integradoras, né, de suínos. Então, o que acontece? Tu tem um produtor aqui, esse produtor, ele constrói o galpão e ele cria os animais, então ele é responsável ali pela mão de obra, pelos cuidados, pela energia, tudo isso ele que vai arcar. E a agroindústria, né, que é a integradora, que a gente chama de integradora, ela vai ceder o suíno, a parte de alimentação e todo o controle veterinário, apoio veterinário e medicamentoso, vacina, medicamento, que você vai usar na granja, certo? Vocês conseguiram entender como funciona esse sistema integrado? Eu acho que o slide não passou para vocês, né? Estão vendo agora? Passou agora. Deu para entender o que eu tinha falado? Sim. Tá, beleza. Então, aqui esse sistema de integração, né? Eu vou passar o slide aqui para vocês verem mais ou menos. Hoje a gente tem também, junto com o que a gente chama de produtor independente, um subsetor chamado mercado spot. O que é um mercado spot? Tu vai continuar sendo um produtor independente, mas tu faz uma negociação prévia com alguma agroindústria. Você não quer se integrar a ela, mas tu faz um contrato de fornecimento para ela, tá? E aí, como o produtor ganha nesse sistema, né? Então, são sistemas diferentes. Tu tem os sistemas de integração, que pode ser tanto por contrato de produção como contrato de compra e venda. Então, algumas integradoras usam esse tipo de contrato, outras usam esse, e a gente tem também o mercado spot. No sul do Brasil, as integradoras são a sua maioria, a maioria dos produtores de suínos são ligados a uma integração. Já ali na região centro-oeste, também no sudeste, tem bastante prevalência do mercado spot, né? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, como eles ganham, né? A fórmula de remuneração. Quando você começa a criar um sistema integrado, você sabe que você vai conseguir escoar a produção. Como assim? Tá garantido. Então, assim, tu tem uma UT, uma unidade de terminação, tu vai receber lá, por exemplo, 1.200 leitões para fazer crescimento e terminação, e tu sabe que quando você terminar a terminação, tu tá alinhado com o frigorífico para abater aqueles suínos, tá? Quando tu tá entrando no mercado independente, às vezes tu não tem isso alinhado. Então, dependendo da flutuação de mercado, tu pode ter dificuldade, né, de você fazer esse escoamento de produção, certo?
Quando tu tá num contrato de integração, quando o suinocultor está no contrato de integração, ele recebe apoio técnico direto da empresa. Então, a empresa X, a integradora X, tem um técnico que desce na suinocultura de tempos em tempos, de acordo com o formato da integradora, né? Ele passa lá para ver toda a parte da logística sanitária, alimentação, tudo certinho. E quando isso está no mercado spot, no mercado independente, isso é por conta do produtor, o produtor que vai ter que se alinhar, né, para conseguir assistência técnica, principalmente aí na área de sanitária. Em animais confinados, nessa forma intensiva, gente, o suíno, eles têm muitos desafios sanitários, muito, né, porque tu tem muitos animais em lugares, né, num espaço pequeno, né, então tu tem que ter um controle muito rígido em relação a isso. Então, como o produtor ganha nesse sistema de integração? Depende do contrato que ele fizer, né, isso vai variar do volume, do preço, né, que o suíno vai estar sendo oferecido no momento, e pode ser tanto por índice de eficiência, né, índice de eficiência alimentar, como um bônus por eficiência alimentar. Então, isso vai depender do contrato com que ele faz. Já no mercado, o produtor, no mercado independente, o produtor ganha de acordo com a venda, similar ao que vocês veem, por exemplo, no mercado bovino, gente. Deu para entender? Planejamento da atividade. Então, assim, quando se vai iniciar, né, a construção de uma granja, fora as questões de mercado que tem que ser observada, fornecimento de matéria-prima, tem outros detalhes que devem ser observados em relação à escolha do local para construção, né? Infraestrutura, principalmente, tu tem que ter um lugar onde tu tenha energia elétrica estável, né? Principalmente em regiões mais quentes ou regiões muito frias, né? Com que tu tem que manter a temperatura dentro dos galpões. Tu tem que ter sempre o fornecimento de energia para que você possa usar tanto o sistema de refrigeração por ventilador ou como fechar cortina, algumas cortinas elas são elétricas, né? Tem que ter estradas para passagem dos caminhões, tanto levando ração quanto levando leitões. Tem que ter água em quantidade e qualidade suficiente, né? Tem que ter meios de comunicação. A topografia prefere-se terrenos planos, né? Com uma declividade leve para que você possa fazer a construção dessas lagoas de dejetos. Local para a construção tem que se levar em conta também se tu está perto de rios, perto de mananciais. Tem toda uma questão relacionada à parte da legislação ambiental, né? Que tu se produz dejetos ali na suinocultura. É esperado que os solos tenham boa drenagem, né? O espaço físico tem que ser suficiente, porque tu tem que ter esse espaço de um barracão para o outro, né? E também espaço para ampliações futuras. Isso é muito importante, principalmente quando tu entra num sistema de integração, porque o sistema de integração, quem planeja, existe uma pressão, né? Principalmente parte das integradoras, uma demanda de que você vá aumentando o plantel ao longo do tempo, né? Então tu tem que ter esse espaço aí para ampliação futura. Tentar aproveitar a ventilação natural, isso é muito importante, a ventilação dentro desses galpões, principalmente porque se produz uma quantidade de amônia, né? A amônia ela é produzida a partir ali da urina, né? Então existe uma transformação de alguns componentes em amônia, e a amônia ela pode vir se ela acumula muito no ar, além dela ser ruim para os trabalhadores que estão no local, é um cheiro bem característico, ela também danifica a via respiratória dos suínos, aumentando a chance de que eles desenvolvam influenza, né? O posicionamento sempre ser, né, leste-oeste, né, para que o sol passe por cima da cobertura do galpão, né, nas horas mais quentes do dia, e observar as regras de biosseguridade de acordo com a legislação, né? Então, cada granja tem um nível de biosseguridade, e aí você vai ver de acordo com o nível de biosseguridade que você quer alcançar. Aqui é só uma ideia para tu ter leste-oeste, independente do jeito que você construir,
na inclinação que tu fizer, tu vai ter o sol dentro do galpão por algumas horas do dia, então por isso que você tem cortinas também, né, para descer a cortina quando o sol tiver em momentos, né, gerando calor ou tiver para não causar dano aos animais, né. Então o leste-oeste, durante a manhã o sol vai estar incidindo aqui, mas é um sol mais leve, e nas horas mais quentes a sombra, né, o sol vai estar meio que em cima, no topo do galpão, então vai gerar sombra, né? Não vai ter a exposição a raio solar nas horas mais quentes. Vocês estão entendendo, gente? Sim. Esquisito esse tipo de coisa que a gente não vê nenhuma reação das pessoas. Bom, falar um pouco de genética, gente, é muito importante entender que esses animais em geral, que a gente vê imagem dessas sinoculturas tecnificadas, que a gente chama assim, no sistema intensivo, né, elas não são linhagens puras, gente, elas não são linhas puras, né, elas são produções a partir de linhas puras. Então, como funciona o esquema? Isso aqui só para vocês terem uma ideia generalista de como funciona, né. Então, assim, a gente vai ter um ganho genético via seleção de linhas puras, tá? Então, você tem granjas que selecionam linhas puras mesmo. Então, por exemplo, Duroc, Large White, Landrace. Então, tu tem essas granjas que elas não vendem esses animais diretamente para abatedor, mas eles fazem seleção desses animais, sempre apurando para uma ou duas características principais. Porque a partir dessas linhas puras se produz animais proporcionam cruzamentos, e esses animais sim vão ser mandados para outras granjas, certo? Então, o que a gente vê hoje, né, esse resultado da suinocultura hoje, ela é uma mistura desse ganho genético, tanto via seleção de linhas puras, como também do vigor híbrido. O que é o vigor híbrido? Quando você cruza animais de raças diferentes, tu pega características positivas dessas duas raças e formam um outro animal, né, uma F1, que ela é superior às duas outras raças, tá? As duas outras linhagens. Também, o que a gente tem hoje, os resultados que a gente tem, é muito do ambiente, né, ambiente, bem-estar, manejo de reprodução, a nutrição bem balanceada, né, o controle sanitário e a biossegurança, e também os resultados ligados à gestão do empreendimento por si só. Para facilitar a logística do que a gente chama do melhoramento genético de suínos, né, a gente desenvolve essas duas linhas especializadas, uma é chamada linhas de fêmea, que é para produzir fêmeas, e linhas macho, né, que são animais com características para a produção de machos. Eu vou explicar melhor aqui no próximo slide para vocês. Quando a gente fala em linhas de fêmea, as duas principais raças que a gente tem é a Landrace e a Large White. Por que linha fêmea? Quando você for numa granja onde eles estão criando animais para o abate, eles nunca vão ser raça pura, nunca vão ser animais só Large White ou só animal Landrace. Eles vão ser F1 desses animais, vão ser não F1, às vezes um cruzamento híbrido mesmo, né? Desses animais com outras raças. Só que essas raças, elas são consideradas raças mães, por quê? Porque elas têm algumas características, como, por exemplo, a habilidade materna, a produção de leite, a conformação corporal, né, que proporciona que ela seja uma boa opção como mãe, como linha mãe. Vocês conseguiram entender o que eu estou falando? Sim, deu para compreender. Beleza, então esse aqui é o Landrace, para tu ter uma ideia, reconhecer o Landrace. O Landrace seria um porco, não pode usar esse termo, meu Deus, suíno. Ele é um animal um pouco mais, por assim dizer, baixo, né, se você compara ele com o Large White, né, então a perninha dele é um pouquinho menorzinha. Ele é caracterizado por ter essa orelhona longa aqui, né, que cai sobre os olhos, enquanto o Large White é um suíno um pouco mais alto, né, também um suíno muito grande, né, com útero, espaço de útero muito grande, para você ter grandes ninhadas aqui, né, e com a orelha mais em pé. Então, essa é uma maneira mais fácil de ver a diferença entre um Landrace e um Large White.
Já nas linhagens paternas, gente, a gente tem duas raças principais, né? Uma delas é a Pietran e a outra é a Duroc. A Pietran, ele vem com essa característica, ele pode vir com essas manchas pretas em diferentes partes do corpo, em diferentes quantidades, não significa que não seja um Pietran, tá? Então, ele tem uma boa deposição de musculatura, boa conversão alimentar, né? E ele é amplamente utilizado como raça pai. A Duroc também é utilizada, é uma raça bem resistente, um animal com uma boa cobertura de musculatura, é um animal bem resistente também, e ele é utilizado junto com a Large White e com a Landrace como raça pai. A Large White é a raça mais amplamente utilizada, tá? Principalmente que ela é um pouco mais resistente do que a Landrace, então ela é a raça mais utilizada como raça mãe hoje. Para vocês entenderem também como é que funciona a produção de genética, é importante entender esses três conceitos. Então, tu tem granjas núcleos, tá? O que são granjas núcleos? As granjas núcleos são umas granjas altamente tecnificadas e com controle muito grande sanitário e genético. Então, lá é onde está as linhas puras, né? Lá onde estão, por exemplo, as raças mãe, a raça pai, e lá que eles estão fazendo tanto o selecionamento das linhas puras quanto dos híbridos. Tá? As granjas multiplicadoras, se a gente pensar numa pirâmide, elas vão estar meio que no meio aqui, tá? Então, é aqui as granjas núcleo mandam genética para a granja multiplicadora, e a granja multiplicadora, ela faz realmente esse processo de multiplicação, ela aumenta o plantel para depois distribuir para os rebanhos comerciais, certo? Então, dentro dos suínos, né, a gente tem o MAPA emite esse certificado de granja de reprodutores suídeos, tá, que é uma GRSC, né, então, para você produzir esses suínos que vão para rebanhos comerciais mesmo, que eles vão ter as UPLs, vão ter as UTs, tu tem que ter essa certificação e é emitida pelo MAPA. Então, por exemplo, eu quero comprar, sei lá, um Pietran para trazer aqui para Rondônia, e colocar nas minhas fêmeas. Então, quando tu compra e ela tem a certificação do MAPA, tu vai ver que vai ter esse registro GRSC, tá? Então, é interessante entender isso, que toda essa pressão genética acontece aqui nessas granjas núcleos, repassada para a multiplicadora, que aumenta, né, um número aí de fêmeas e machos para os rebanhos comerciais, e os rebanhos comerciais, eles podem até fazer selecionamento interno e substituição de marrãs, mas eles não fazem o selecionamento genético per si. Quem trabalha com isso são as granjas núcleo. A gente vai ter uma ideia da biosseguridade, isso é muito diferente do que vocês estão acostumados, principalmente em bovinos, tá? Então, assim, dentro da suinocultura, ninguém chega a hora que quer e sai a hora que quer. Existe uma restrição do trânsito de pessoas, tá? Quando tu entra numa suinocultura, tu tem que tomar banho, isso, lavar o cabelo, tem toda uma maneira de você lavar a unha, você limpar as suas vias nasais, né? Então, existem planos de biosseguridade dentro dessas granjas. Então, vai desde a restrição do trânsito de pessoas, planos de lavagem e desinfecção de instalação em veículo. Então, quando tu entra, por exemplo, um caminhão para descarregar algum produto, né, esse caminhão ele é desinfetado, ou quando ele entra para coletar algum animal, ele é desinfetado também. Existem granjas que, por exemplo, tu vai entregar produtos de nutrição numa granja que é GRSC. Tu nunca pode ir numa GRSC por último durante o dia se você está com um caminhão. Então, eu tenho que fazer descarregamento, estou indo para uma GRSC. O primeiro local é a GRSC, depois você vai para as granjas com status sanitários menos apurado. Então, tu vai ter programas de vacinação, que também entram nos planos de biosseguridade, o destino dos dejetos, muito importante, a qualidade de água e alimento. Tudo isso faz parte do plano de biosseguridade. A gente vai ver isso mais a fundo. Por exemplo, essa aqui é uma UT, que a gente fazia coleta desses suínos, que você tá vendo, que vocês estão vendo aqui são... Ah, meu Deus, pulou. Vocês estão vendo aqui uma sala cheia de suíno, não é? Sim. Tá. Beleza, você tem... Essa aqui é a minha colega Manuela aqui,
para tu ver, aqui existem, quando tu entra na suinocultura, tu passa por um local onde a gente tomava banho, tu vai tomar banho da cabeça aos pés, tá? E lá tu tem as roupas que você tem da granja, essa roupa aqui não sai da granja, ela é higienizada na granja, tudo lá. Então, tu entra, tem uma bota de borracha específica, né? Então, tu não vai passear dando um rolezinho na granja com a sua roupa que tu estava, por exemplo, comendo num restaurante ali na BR, por exemplo. Não acontece isso, né? Então, tu tem toda uma parametração para entrar na granja aqui. Aqui, ó, tu vai ver onde está a água, que tem a canaleta, é outro conceito importante, a canaleta é por onde escorre a água, né? Então, existe uma declividade, então a água tende a cair mais aqui para o fundo e para a canaleta e lá para os dejetos, tá? Quarentena, esse é um conceito muito importante, né? Então, quando tu tá trazendo animal de plantel diferente, ele passa por um período de isolamento, para identificação de doenças que ainda não se observou sinais clínicos, que ela ainda não se apresentou, ou que você está esperando a sorologia para detecção de alguma doença, né? Então, geralmente, tu pode ver nessa granja que tem essa área aqui isolada, né? Então, ela tem que ser no mínimo 500 metros de distância dos outros galpões, né? Ela é separada por uma barreira física, então tu vê que aqui tu tem essas árvores aqui que dificulta a passagem de patógeno. Tu tem que ter equipamentos exclusivos, então tu não pode usar o mesmo balde, a mesma vassoura, a mesma roupa, né, que tu tava lá na área de quarentena, no galpão de quarentena, não é o mesmo que vai voltar aqui para os outros galpões dos animais que estão que já são parte da sua granja, né? Então, se você está numa logística, por exemplo, tu trabalha para uma empresa integradora para dar assistência técnica, tu é o técnico agropecuário deles. Tu nunca vai chegar começando a visitar o galpão de quarentena. Tu começa pela área já estabelecida, do plantel já estabelecido, e por último tu desces aqui na quarentena, e depois para sair daqui tu tem que tomar banho e se lavar. Por exemplo, se você tem, vamos supor que aqui fosse um grupo de galpão e aqui fosse outro grupo de galpão. Cada lado aqui, guris, iam ter uma área para você tomar banho. Tá? Então, se tu saía dessa ala e viesse para essa outra ala aqui, tu teria que tomar banho. Tu não pode simplesmente sair de um lado de uma instalação e passar para outra sem tomar banho. Se aqui tivesse uma unidade produtora, uma UPL, unidade produtora de leitões, tu não podia fazer trato aqui e depois vir fazer trato aqui com a mesma roupa. Tu tem que passar e tomar banho, entendeu? Outra ideia na sinocultura é uma coisa chamada adaptação sanitária. O que é adaptação sanitária? Cada granja, gente, tem um desafio sanitário diferente, tem patógenos diferentes, tem grupo de bactérias diferentes, às vezes é a mesma bactéria, mas são cepas diferentes, tá? Então, tem essa que a gente chama de adaptação sanitária, principalmente importante nas matrizes de substituição, né? Então, o que você vai fazer? Isso aqui vai variar, né? A adaptação pode ser de 45 a 90 dias, e tu vai fazer com que esses animais tenham contato tanto com animais que já estão no seu plantel, ou seja, animais que já têm esse patógeno, já têm uma certa resistência, ou você vai fazer todo um processo de vacinação, e tu pode usar esses dois mecanismos juntos. Veja bem, quando um animal ele está em gestação ou ele está recém-parido, o que acontece com o sistema imune dele? Gente, pode falar aí, abre o microfone de vocês. Alguém quer falar? Eu não tenho a mínima ideia. Não? Gente, quando a gente passa por uma gestação, vocês estão vendo aqui esse esqueminha, né? Quando vocês passam, né, independente de uma gestação ou por um pós-parto, tu tens ali uma diminuição da habilidade do seu sistema imune, né? Então, o que vocês veem grávidas? O que está se comentando muito em grávidas, principalmente com o Covid? Elas são grupo de risco? Abre o microfone, gente. Uhum. Sim.
Então, elas são um grupo de risco. Então, o que tu tens? Quando você tem um feto dentro de outro indivíduo, ele é um corpo diferente do seu corpo, certo? Ele é um DNA diferente, tá? Então, o que a natureza desenvolveu para que a gestação, para que o nosso corpo não atacasse o feto? A gente sofre uma imunossupressão temporária. Então, nosso sistema imune fica imunossuprimido por um tempo, certo? Isso acontece naturalmente, tá? A partir daí, você tem que, a partir desse conceito, tu tens que trabalhar para que essas novas matrizes entram já conhecendo os patógenos e já com certo grau de proteção aos patógenos que você tem na sua granja. Então, por exemplo, vocês compraram 20 matrizes novas numa granja multiplicadora para fazer a reposição na sua granja normal. Então, lá na granja multiplicadora, ela tem um status sanitário melhor que o seu, provavelmente, né? Multiplicadoras e granjas núcleos têm status sanitário um pouco diferente. Então, ela tem um controle sanitário um pouco melhor, então um desafio sanitário na sua granja é maior. Então, antes de você botar esse animal no desafio da reprodução, tu vai ter que fazer com que ele crie uma certa resistência aos patógenos que você tem na sua granja. Vocês entenderam esse conceito? Deu para ter noção de como funciona. Isso, é uma noção, né? Então, isso aqui vai variar de granja, então, existe um controle muito fino no tipo de patógeno que se tem em cada granja. Então, você vai trazer um animal, uma das estratégias, tu trazer um animal susceptível, colocar com o animal que já está na granja, deixar eles na mesma baia por um tempo, ou você fazer a vacinação, ou utilizar a vacinação junto com a exposição de outro animal que você tem na granja, certo? O tempo mínimo é 45 a 90 dias, depende do tipo de patógeno que tu está trabalhando. Um termo, a gente não usa muito o termo farmácia veterinária dentro das granjas, a gente usa esse termo dispensário de medicamentos veterinários. Basicamente, gente, dispensário é onde está a medicação dos animais, tá? Todas as medicações utilizadas na granja, elas são indicadas por médico veterinário, então existe um controle bem rígido em relação a isso, né? Então, geralmente, o dispensário vai ter uma geladeira, um frigobar, para colocar principalmente os imunizantes, as vacinas, né? Tu se tem um controle de estoque para tu não ter muito ou nem faltar os principais medicamentos que são utilizados dentro das granjas, né? Para que eles não venham a vencer, né? E também tu ter o manejo da geladeira e vacina. Esse manejo que a gente fala é principalmente em relação à temperatura, vai estar entre 2 e 8 graus Celsius, né? Se as vacinas congelarem, tu perdeu o imunizante, então tu tem que dispensar, né? Senão tu vai ter uma falha vacinal, né? Ou se esquentar muito, a mesma coisa. Então, tu tem que ter essas geladeiras com termômetro que tu vai ficar regulando ali a temperatura. Quando tu faz visita, né, para ver o status sanitário de uma granja, tu sempre vai no dispensário de medicamento para ver essas questões, como está armazenadas as vacinas, como está armazenados os antibióticos, todo esse processo. Esse aqui é um aplicador de suíno, não sei se vocês já viram algo parecido, que acopla aqui a vacina, né, e tu faz ali, esse é o principal local de aplicação intramuscular em suíno, gente, aqui no pescoço. Bom, enquanto a utilização de medicamento, existe uma tendência hoje a nível, né, principalmente guiado pela União Europeia, uma diminuição aí no uso de antibiótico dentro das cadeias produtivas da carne, e os suínos demandam muito antibiótico. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer uma granja tecnificada, vocês vão ver isso e tendem, né? Quanto pior o status sanitário da granja, maior é a demanda por antibiótico, e esses antibióticos eles são usados por diferentes motivos. Alguns são promotores de crescimento, outros é usado como profilaxia, né? Outros são usados já como pós-exposição mesmo a alguma doença, né? Então, existe a tendência dele ser usado apenas em animais que estão doentes ou lotes com problemas, certo? Hoje o Brasil tem o PNCRC, que é o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes. Então, vocês lembram esse termo? Qual é o período de carência antes de você abater um animal que tomou antibiótico ou outra medicação? Então, isso tudo é definido pelo PNCR, tá?
Então, é importante que esteja atento a isso daí para que você não tenha nenhum problema, né, na cadeia produtiva. As vias de medicação em suínos, a gente pode meio que dividir ela em duas vias, a via parenteral injetável, né, principalmente você usa esse local de aplicação aqui. Pode falar, alguém abrir o microfone? Tá, principalmente aqui na musculatura do pescoço, né, que é uma área de carne menos nobre, né. Isso aqui é usado principalmente em animais que tu vê que tá numa situação muito grave e não consegue mais se medicar junto com o restante do plantel, né, junto com os outros restantes animais do lote. E as outras duas vias orais, que pode ser tanto por água quanto por ração, amplamente utilizado na suinocultura. A gente vai entender melhor como isso funciona. Alguma pergunta, gente? Por enquanto, não. Tá. Então, como o uso os tratamentos, quando tu tem, por exemplo, tem um foco de diarreia no galpão 1. Geralmente, tu não medica só o animal que tá tendo sinal clínico de diarreia, tu vai medicar o lote, né? Então, eles podem ser colocados, o antibiótico, tu pode ter uma caixa d'água menor, que uma caixa d'água de desvio, né? Então, a água desce tudo via encanação automático, né? Os bebedouros. Então, tu tem essa caixa d'água, uma caixa d'água menor, onde você coloca aqui o antibiótico, coloca aqui o medicamento e os animais vão beber. Você pode ter também, em gramas maiores, um dosador, que é quando a água passa aqui, o dosador, ele já coloca a quantidade de antibiótico necessário, né? É automático, necessário na água e os animais vão beber, tá? Ou você pode colocar na ração, tá? Então, tu pode colocar também na ração. Mas qual é o problema de tu colocar na ração o medicamento? Os animais, quando eles tendem a ficar doentes, principalmente se for algo muito agudo, a primeira coisa que eles cortam é o consumo de alimento, né, gente? Então, tu pode ter esse problema aí em relação ao consumo. Então, geralmente, a gente vê quando não é promotor de crescimento, quando é algum foco mais agudo, tu vai ver eles colocando a medicação na água. Os programas de vacinação, eles são importantíssimos também na biosseguridade, então tu tem que estar atento a vários detalhes, principalmente a temperatura de geladeira, nunca congelar a vacina, se ela for congelada tem que se descartar, quando tu está transportando as vacinas do dispensário até a granja, tu tem que utilizar o isopor para manter a temperatura, usar agulha, uma agulha para retirar a vacina do frasco e outra agulha para aplicar, para não fazer contaminação, né, do frasco, porque se sobrar, tu pode armazenar ela novamente, mas se você utilizar uma agulha suja, tu vai estar contaminando, né, o frasco. E aplicar as vacinas de acordo com a dosagem do fabricante, né, a idade do animal e a fase do ciclo produtivo. Então, cada granja tem seu programa de vacinação diferente, gente, de acordo com o desafio que ela tem. Então, período de carência vem aquilo lá, de acordo com o que eu tinha conversado com vocês, do Plano Nacional dos Controles de Resíduos, né? Então, quando tu manda o animal para o abate, ele tem que ter retirado os antibióticos de acordo com o que o fabricante fala, tanto da água quanto da ração, né? Então, para que você não tenha nenhum problema em relação ao acúmulo de resíduos na carne, né? E que venha cair na cadeia humana, né? Meu tempo tá meio que estourado, né? O programa de limpeza e desinfecção tá quase acabando, gente. Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos. Eu achei que ia ser pouca coisa. Bom, uma das coisas muito importantes é o programa de limpeza e desinfecção, né? Então, tu tens diferentes desinfectantes utilizados para a limpeza desses ambientes, né? Tem os glutarodeídos, cada tipo de desinfetante tem um espectro de atividade, atinge específicos tipos de patógenos, né? Então, aqui, por exemplo, os glutarodeídos, que são os compostos de amônia quaternária, são os mais famosos, eles têm efeito tanto viricida, esporicida, quanto fungicida. Outros compostos muito utilizados, os formaldeídos, que são principalmente bactericidas.
Os compostos de cloro, né, que é principalmente o peróxido de hidrogênio, que é amplamente utilizado. Ele tem a função viricida, bactericida, fungicida, esporicida, ele tem a ampla ação, né? Então, geralmente tu vê aí nas grandes usar ou compostos de amônio quaternário ou peróxido de hidrogênio, mas os de amônio quaternário são os mais amplamente utilizados. Então, como é que acontecem essas limpezas? Essas limpezas, elas ocorrem tanto quando no lote, tu tem limpezas enquanto o lote está no local, mas também quando eles são retirados, né? Então, tu vai lavar, quando eles são removidos, os lotes saem, por exemplo, para abate ou um galpão da UPL fica vazio, tu vai lavar com água sob pressão, que é tipo um jato, aquele, sabe, que limpa a casa. Então, tu vai ter uma água com pressão, né? Para ajudar a remover toda a parte orgânica, porque às vezes boa parte desses desinfetantes eles não agem sobre matéria orgânica. Então, se tiver sangue ali aglomerado ou pedaços de terra, então aquilo ali dificulta a ação do desinfetante, né? Então, tu vai ter que lavar aquilo tudo com água com pressão, desmontar as partes móveis da granja para você lavar todas as partes comedouros, bebedouros, aplicar o detergente, aguardar por um período de ação do detergente, enxaguar tudo com água de pressão novamente, montar as grades, os comedouros, deixar secar, aí tu prepara novamente outra diluição de desinfetante, e aí depois que você faz esse processo de limpeza, tu vai ter uma coisa chamada vazio sanitário, tá? O que é esse vazio sanitário? O vazio sanitário é um período, gente, que a granja vai ficar sem animal nenhum. Por quê? Porque tu tem que dar um espaço de tempo para que aqueles patógenos que estavam no ambiente não seja transmitido para os novos animais. Existe uma diferença muito gigante em granjas que se planejam para ter vazios sanitários para granja que não fazem vazio sanitário, tá? E depois do vazio, tu faz uma desinfecção antes do alojamento dos próximos animais, certo? Outra coisa importante em granjas é o controle de roedores e insetos. Ratos tendem a ser um problema muito grande, principalmente porque tu tens ração, né, muita fonte de alimento ali para eles. Então, tu tem que fazer todo um controle de proliferação. Geralmente, contrata-se empresa especializada, né, tem que ter muito cuidado com raticidas, alguns... boa maioria deles, né, são tóxicos aos suínos. Se o suíno vinha ingerir o rato, até ingerir o próprio raticida, né, o controle de insetos, provavelmente mosca, algo meio multifatorial, sempre tentando diminuir a quantidade de lixo e o manejo correto de dejetos. Aqui, isso aqui não é uma imagem muito normal, é uma mortalidade, então todo dia, geralmente, tu vai ter animais que morrem nesses galpões, e tu tem que dar um destino para ele, né? Então, essas estruturas são construídas para dar destino a essas carcaças. As carcaças são picadas, geralmente os quartos dianteiros, quarto traseiro, a cabeça, e aí o corpo geralmente dividido em meio a meio. Eles são colocados aqui nessas composteiras e também vão aplicando camadas de animais, né, de carcaça, e camadas aqui era usada, meu Deus, de serra, de madeira. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Fugiu o nome. Mas a madeira, né, aquele beneficiamento, aquilo que sobra, fugiu da minha cabeça o nome aqui. Pode ser? Pode ser, isso. Isso aqui, gente, não dá tem um cheirinho característico, mas não é algo que feda, né, vai ter um odor horrendo, porque existe um equilíbrio ali na produção de gases devido à proporção de nitrogênio e carbono produzido, né? Então, isso aqui depois é usado, em geral, para fertilização, né? Vai virar adubo. Bom, gente, eu acho que eu já até estourei o tempo, mas se quiserem fazer alguma pergunta, era mais para vocês terem uma ideia meio, assim, generalista do que, como funciona uma suinocultura tecnificada. Sobre a vacinação dos suínos, uma agulha para cada animal? Não é usado uma agulha para cada animal, não. Tu vai trocando de acordo com o lote, porque senão tu vai ter uma demanda gigantesca de agulhas, né? Mas tu vai trocando de acordo com o lote mesmo. E, assim, a agulha, ela tu percebe quando ela
tá perdendo o fio, né? Tipo, o fio, assim, quando ela vai começar a ficar mais difícil de você usar ela, aplicar ela. Então, tu vai trocando de acordo com a demanda mesmo. Tá. Alguém comentou que lá em São Miguel tem uma granja de porco climatizada aqui. Aonde exatamente em São Miguel? Coberta? É na BR-429, sentido Alvorada. Ah, sim, eu nunca vi ela ali. Você sabe onde eles mandam abater? Sim. Tem frigorífico, né? Eles mesmos têm o próprio frigorífico deles. Sim, eles têm o frigorífico deles. Interessante. Antes era, tipo, simples, uma granja simples. Aí agora, há 3 anos atrás, eles colocaram a granja climatizada. Ah, que bacana. É um espaço interessante para conhecer, gente. A gente foi lá, minha escola, ano passado. Ah, que bacana. Eu não conheço ela ainda. Alguma pergunta, gente? Por mim, não. Achei bastante interessante conhecer essa área dos suínos. É uma área que ainda, como aqui vamos dizer, isso é até uma característica de universidades mesmo, aqui muito, culturalmente, muito dos bovinos, né, e como os suínos estão entrando, principalmente aqui no Centro-Oeste, Mato Grosso, como os grãos vai avançar para cá, tu vai ver essa cultura abrindo para cá também, então vai ter uma demanda aí por profissionais dessa área, né. E é uma área que, principalmente na parte de biossegurança, absorve muita gente, né? Porque demanda muito mais que você trabalhar, por exemplo, com sanidade de bovinos, né? Quem está coordenando o link é o professor... Sou eu, professor Dalvan. Ah, tá. A Ed saiu, ela falou aqui, precisei sair. Tem mais alguma pergunta, gente? O pessoal está com oportunidade. A senhora sabe informar qual a área que possui mais granjas de suínos? No Brasil, tu diz? Sim. No Brasil, a maioria delas estão concentradas no oeste catarinense, um pouco no Paraná e também na parte mais norte do Rio Grande do Sul. Né? Mas hoje tu vê bastante número de granjas já também aqui na região, ali no Mato Grosso, naquele eixo da soja, né? Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, né? A maior matriz está por ali, o maior número de matrizes do Centro-Oeste está ali naquela região. Sudeste, São Paulo tem alguma coisa também, mas ainda o sul do Brasil ainda é o maior produtor de suínos do Brasil, né? Mas agora o Mato Grosso está despontando muito forte também, muito tecnificado, né, como sempre. E há uma diferença de produtividade da região mais fria para a região mais quente? Não, porque tem a climatização. Então, por exemplo, da mesma maneira que o nosso verão aqui, seria um desafio, né, porque tu vai ter que refrigerar os locais, fazer ventilação e tudo mais, lá eles têm o inverno, né, que eles têm que cuidar também, né, então tem que fazer todo o manejo de cortina e tudo mais. Então, se tu tem um manejo correto de cortina e de refrigeração, tu não vai ter diferença em produtividade. Isso é tudo uma questão de manejo mesmo. E o que é interessante, no inverno, quando tu baixa as cortinas, tu tem uma menor circulação de ar dentro dos galpões. E o que isso significa? Que vai ficar mais tempo patógenos referentes a doenças respiratórias circulando, né? É a mesma coisa que, por exemplo, hoje está frio, todo mundo fecha a janela da sala de aula. A chance de alguém estar com gripe e transmitir para outras pessoas é muito maior, certo?
E isso é real também na sinocultura, né? Então, esse manejo de cortinas, principalmente no inverno, né? Tu tem essa problemática em regiões onde tu tem frio. E se tu olhar também, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no verão, agora lá não é verão, lá é inverno no momento, mas no verão o calor é similar ao que a gente encontra aqui. Um pouquinho diferente na questão de umidade, né? Mais temperaturas que chegam a 38, 36 graus tranquilamente. Ah, tá. Primeiro só isso mesmo. Beleza. Bom, professora, se não temos mais perguntas, quero agradecê-la. Obrigada. E se surgir a oportunidade para a gente estar conversando, né, professora, sobre aquele Sim. da situação. Sim. Pode deixar, que eu estava meio na correria hoje aqui. Tranquilo. Muito obrigado, professora. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.